Olá pessoal, eu me chamo Jorge e sejam bem-vindos ao Além do Crepúsculo. Bom, gente, tendo em vista que o ano está acabando e a gente está aí, já se preparando para o Natal e para o Ano Novo, eu resolvi trazer para vocês hoje algumas das principais leituras que eu fiz esse ano. Então eu separei aqui cinco livros que, para mim, na minha opinião, aqui, são as que eu mais gostei esse ano. Quer dizer, existem outras, mas eu separei 5 das que são as principais, ok? Mas antes de conversar com vocês sobre esse material, eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, claro, darem um like para mim, no caso de curtirem, compartilhem, tá, o programinha e, sobretudo, deem a opinião de vocês, o que vocês acham, se vocês concordam comigo, se essas edições realmente têm esse valor, têm essa importância toda. Mas a verdade é que eu gostei bastante dessas edições, desses livros que eu vou mostrar para vocês aqui. Tá combinado assim? Tá bom, gente, então vamos nessa. Olha só, gente, ocupando a 5ª posição, eu trouxe esse material aqui, o Demolidor, tá? O Demolidor, tá, esse livrão aqui, tijolo, né, capa dura. Ele faz parte de uma coleção do Demolidor que eles chamam da Marvel Deluxe, que a Panini já anunciou que não vai mais fazer, já não vai mais seguir com essa linha. Ela lançou várias edições Deluxe da Marvel, né? Lançou dos Vingadores e de sagas mais recentes, não é, que fizeram muito sucesso aí nesses anos 2000 que a gente está vivendo, esse século 21. E esse aqui é o 6º volume, portanto o último, né, dessa série Marvel Deluxe. E essa edição ela é escrita pelo Ed Brubaker e pelo Michael Lark. Aqui, o Ed Brubaker e o Michael Lark, eles dão continuidade àquela fase que foi ali do Brian Michael Bendis e do Alex Maleev, que eu considero, quer dizer, é uma série altamente premiada, muita gente considera a melhor fase do Demolidor, inclusive eu, né? Eu também considero a melhor fase do Demolidor. Então, o Ed Brubaker, ele já entra logo em cima, logo no final daquela saga, ele dá sequência. E o Ed Brubaker, gente, ele é um camarada também que ele estava bombando muito na época, porque ele é responsável por uma fase em que muitos consideram a melhor fase do Demolidor. Eu discordo. A melhor fase do Demolidor não, minto, gente. A melhor fase do Capitão América. Eu tenho um vídeo aqui embaixo que eu falo Capitão América do Ed Brubaker. E eles consideram a melhor fase do Capitão América. Tá? E eu explico por que eu não concordo com essa afirmativa. Mas sim, o fato é que ele dá sequência aqui ao trabalho do Brian Michael Bendis e faz isso com muita competência. O Ed Brubaker, ele tem uma narrativa quase literária e ele consegue muito bem combinar esses elementos da vida real com essas tramas de super-heróis, o que é uma tarefa difícil, porque você condicionar elementos reais numa história em que um universo em que os homens andam usando colantes coloridos é um pouco complicado. É mais ou menos como o Chris Nolan conseguiu fazer, né, ali naquela trilogia do Batman que ele fez ali para o cinema. Ele condicionou vários elementos reais e fez uma trama absolutamente realista, né, no mundo de super-heróis. Então o Ed Brubaker consegue fazer muito bem esse aqui. Então realmente o trabalho é excelente. Ele dá sequência ao material do Brian Michael Bendis sem deixar a peteca cair. Com relação aos desenhos do Michael Lark, eu gostei muito do desenho. Eu ainda prefiro o do Alex Maleev, mas o traço do Michael Lark é muito realista também.
E ele tem uns nuances, sabe? Ele sabe trabalhar muito bem essa questão do claro, do escuro, luz e sombras. E ele cria todo um clima, sabe? Toda uma atmosfera que é muito propícia para a narrativa do Ed Brubaker. Então, assim, eu dou nota 10 para isso aqui. Isso aqui tem que ser lido, tá? Eu adorei essa leitura aqui. A Panini fechou essa linha do Demolidor aqui da Marvel Deluxe com chave de ouro, tá? Eu dou nota 10 para isso aqui. Ocupando a quarta posição, eu queria falar desse aqui, ó, Batman Cavaleiro Branco. Desculpa, gente. Olha só. Na verdade, esse material foi lançado ano passado. Mas os leitores de quadrinhos são criaturas muito estranhas, né? Às vezes a gente compra o material e a gente deixa ali na estante e a gente não lê. Eu dei até uma olhada nele, muito superficialmente. Mas ler mesmo eu só fui ler agora. E realmente eu fiquei de queixo caído, tá? Essa obra ela é do Sean Murphy, que desenha e escreve a história. E ela não se passa no universo tradicional do Homem-Morcego. Não é o Homem-Morcego Batman clássico que a gente conhece. Na verdade, é um Homem-Morcego alternativo aqui. Todos os elementos da mitologia do Batman estão aqui. Mas aqui é contado diferente, tá legal? Então, aqui numa empreitada com o Coringa, o Batman, ele obriga o Coringa a tomar umas pílulas experimentais que tinham sido criadas pela Arlequina, cujo propósito é trazer de volta a sanidade do Coringa. E o Coringa fica realmente curado, ele volta à sanidade. Só que imediatamente ele move uma ação contra o Batman pela truculência do Batman, porque o Batman quase matou ele quando empurrou aquelas pílulas garganta abaixo. E ele começa então a conduzir a opinião pública de Gotham City contra o Batman, porque na visão dele o Batman é o grande causador de todos os problemas que acontecem em Gotham City. É ele que gerou todos esses super vilões, esses super criminosos. E é muito interessante, gente, porque ele faz isso com uma habilidade retórica tão grande, com um poder de argumentação, de convencimento, que, olha, é muito legal o texto, sabe? Os diálogos do Coringa são muito bacanas aqui nessa história. Então eu gostei demais. Talvez seja o melhor material do Batman que eu já tenha lido nos últimos 10 anos. Isso aqui tem tudo para se tornar um grande clássico do Batman. A gente ainda vai ouvir muito falar sobre isso aqui, tá? Eu recomendo, é nota 10 também. Bom, na terceira posição eu trago esse aqui, ó, Batman, A Maldição do Cavaleiro Branco, que é uma sequência direta dessa história aqui, tá? Ela também é escrita e desenhada pelo Sean Murphy. E aqui a gente conta com a presença do Azrael, que é o anjo da morte. O Azrael foi um personagem que surgiu nos anos 90, criado pela dupla Dennis O'Neil e Joe Quesada. Joe Quesada, nessa época, ele era da DC Comics. Depois é que ele vai para a Marvel e se torna editor-chefe da Marvel. E o Azrael, que é o Jean Paul Valley, ele é muito importante na história do Homem-Morcego, porque quando tem aquela queda, aquela saga, a queda do morcego, em que o vilão, o super vilão Benny, quebra a coluna do Batman, ele fica impossibilitado de combater o crime. Quem substitui na ocasião o Batman é o Azrael. Ele é que se torna o novo Batman. O novo Batman. Inclusive, o vilão Benny é usado também na trilogia do Chris Nolan. Né? Vocês viram lá, o Cavaleiro das Trevas ressurge com o vilão Benny. E aqui o Azrael, ele é um veterano de guerra das forças especiais, com surtos psicológicos e tendências homicidas. Ele é um assassino treinado. E ele descobre que está com a doença terminal. E manipulado pelo Coringa, o Coringa narra para ele que a família do Jean Paul Valley é quem realmente fundou Gotham City. Porque todo mundo sempre achou que quem criou Gotham City, quem fundou Gotham City, foi a família Wayne, a família do Batman, do Bruce Wayne. E então o Jean Paul, o Azrael, ele vai reivindicar o direito que ele tem de família. E ele
inicia aí uma cruzada sangrenta contra o Batman. E olha, gente, é muito legal isso aqui, gente. É pauleira isso aqui, tá? Então eu dou nota 10 para essa sequência aqui do Cavaleiro Branco. E com certeza esse é mais um clássico também, que a gente não vai ter muito o que falar sobre esse material, nota 10. Ocupando o segundo lugar, eu trago isso aqui, ó, o Imortal Hulk. Aqui a gente tem o renascimento do Incrível Hulk. Sim, porque o Hulk, ele morreu naquela saga Guerras Secretas, que é idealizada pelo Brian Michael Bendis também, e que traz os desenhos do Esad Ribic. Então, nessa trama, Guerras Secretas, o Hulk morre. Então, ele aqui, ele é ressuscitado como o imortal Incrível Hulk. E a trama é muito legal, sabe? Tudo muito, muito bacana, muito bem escrito. Ela é escrita pelo El Ing e ela é desenhada pelo artista brasileiro Joey Benet. Eu não sei se tem gente que fala Benet ou Joey Bennett. Eu acho que está mais para ser Joey Bennett, mas me parece que numa entrevista que ele deu, ele fala que a pronúncia é Benet, Joey Benet. E o Joey Benet, ele provavelmente ele bebeu ali na fonte do Enigma do Outro Mundo. Ele é fã do filme. Enigma do Outro Mundo foi aquele filme que eu falei no último vídeo. E as transformações do Incrível Hulk aqui são muito com base nas transformações da criatura que a gente viu no filme. Então o Batman, o Hulk, aparece um monte de braços brotando, cabeça saindo do ombro, boca para tudo quanto é lado. É, assim, é uma coisa muito Enigma do Outro Mundo. E é muito legal. Né? Quer dizer, as transformações, as metamorfoses do monstro são abomináveis. Que, aliás, o abominável faz parte aqui da trama. Que o Joey Benet fez o abominável de uma forma mais bizarra que ele já foi apresentado antes. Ele está realmente apavorante, a criatura, o abominável aqui nessa trama. Então eu dou nota 10, tá? A Panini lançou 5 encadernados contando essa história. Ela fecha aqui nesse número 5, que é muito legal. E eu já estou ansioso pelo 6º volume dessa coleção. Muito bacana, gente. Eu recomendo. Nota 10. E em primeiríssimo lugar, eu trago o Black Hammer. O Black Hammer é uma trama do Jeff Lemire e do desenhista Jim Olsen. Eu já tive contato com o Jeff Lemire antes. Ele escreveu um arco do Cavaleiro da Lua, que eu achei muito legal. Mas nada assim extraordinário, excepcional. Mas aqui no Black Hammer, eu consegui entender realmente por que esse cara, o Jeff Lemire, ele está sendo tão aclamado, tão elogiado aí no meio dessa indústria de histórias em quadrinhos. Ele aqui cria uma trama. É um grupo de heróis que foram, sabe, o auge numa era de ouro de super-heróis. E aí, ao enfrentarem um mega super-vilão, que é o antideus, eles simplesmente, miraculosamente, eles desaparecem da face da Terra. Ninguém nunca mais ouve falar sobre eles. E eles são transportados para uma cidade, uma fazenda, em que eles ficam ali como prisioneiros. Eles não conseguem mais sair daquela cidade. Eles não podem ultrapassar os limites da cidade, ou nem seja em questão territorial ou aérea, porque eles são desintegrados, eles morrem. Então, eles são obrigados a ficar ali. E viver como uma família normal, uma família de fazendeiros normais. Tá? Então, quando a trama se inicia, eles estão há 10 anos vivendo nessa fazenda. Inclusive, alguns deles já estão até acostumados, estão até gostando daquilo ali. Mas outros não se conformam e querem voltar para casa, para os seus amores, para os seus familiares. E ninguém sabe qual é o mistério, por que eles estão ali, como é que eles foram parar ali, se aquilo ali é um universo paralelo, é um outro planeta. Porque a gente sabe que nesse mundo que eles estão vivendo, nessa fazenda, nessa cidade, não existem super-heróis. E ninguém nunca ouviu falar sobre eles. E olha, a trama é muito... não sei, ela tem um apelo nostálgico, sabe? É meio ali que os Waltons, meio família Buscapé. E eles trazem uma série de referências que homenageiam o gênero super-heróis. Então a gente tem o Capitão América, tem o Capitão Marvel, sabe? Referências a esses personagens. A gente tem
A Referência Galáctica, do Jack Kirby, ao Dark Side também do Jack Kirby. A gente tem referência ao Caçador Marciano, a gente tem referência ao Robô Gigante, aquelas tramas, aqueles filmes B de invasão espacial. A gente tem referência ao seriado Lost e até o Matrix. Gente, é tanta coisa que a gente consegue ver aqui, tanta citação, tanta referência que ele faz sobre esse gênero, que realmente você fica... É como aquele negócio de você ficar catando o piolho, buscando nas entrelinhas, nos quadrinhos, tá? As referências que ele está fazendo, as homenagens que ele está fazendo ao mundo dos super-heróis. Realmente é uma canção de amor aos super-heróis isso aqui. É muito legal. E os desenhos do Jim Austin não ficam para trás. Ele aparentemente é um desenho, um traço simples, tá vendo? Você vê na capa. Mas aqui dentro, você folheando, existem algumas páginas que são extremamente detalhistas, tá? E a beleza, você fica impactado com a beleza das cenas. Realmente, ele é o artista perfeito para descrever nas imagens a narrativa brilhante do Jeff Lemire. Olha, eu não era fã do Jeff Lemire, mas a partir de agora eu sou fã do Jeff Lemire. E eu vou procurar outros materiais, que ele tem outros materiais publicados, e eu quero muito, muito ler. Então, esse aqui é o meu primeiro lugar, foi a melhor leitura que eu fiz esse ano. Eu recomendo, leio, nota 10, vocês vão ficar assim, tão fascinados quanto eu fiquei. Bom, gente, era isso que eu queria contar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha ajudado em alguma coisa. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deem um like para mim e, sim, façam aquele comentário. Ainda esse ano a gente volta a se ver. Obrigado, gente. Tchau.